Boa tarde, pessoal! Hoje é nossa 17ª aula já e hoje nós vamos falar sobre vocação. Vocação é aquilo que permite ao ser humano transcender-se, ou seja, ir além de si mesmo. Vocação não se confunde aí com trabalho ou profissão, nem é só um sentimento, um desejo, uma vontade ou mera teimosia. Vocação é a aptidão para trabalhar não como quem sofre, mas como quem cria. Assim, vocação não é só ser ali escravo do seu trabalho, mas vocação é você agir ali, você criar ali, você ser ali o principal, né? E não o objeto que você está fazendo. Vocação é fazer ali com simplicidade, com carinho, com vontade e, claro, com muita maestria, tarefas ali complexas para a maioria das pessoas. A vocação de cada um é um assunto muito importante, mas no nosso país, normalmente, ele é meio que deixado de lado, tratado como se não fosse importante ou mesmo que não fosse interessante. Somos ali, normalmente, levados a apenas seguir aquele caminho ali, fazer o nosso trabalho em troca de um salário, de ter nosso dinheiro. Mas a vocação vai além disso, apesar dela não ser aí, tratada como deveria. Os ambientes que nós vivemos, seja aí no ambiente familiar, social, religioso, ou mesmo no ambiente profissional, eles não nos forçam ali a seguir nossa vocação. Podemos aí dizer, inclusive, que ele nos leva no sentido contrário, para longe da nossa vocação. Normalmente se tem aquela coisa de querer colocar a gente em caixinhas. Então, você deve fazer isso, aquela pessoa deve fazer aquilo, e é assim que é a vida. E na verdade não era para ser assim. É comum, inclusive, de que esse assunto, de vocação, só seja lembrado ali no momento que a gente vai escolher ali que faculdade vai fazer, que emprego quer ter ou que religião seguir. Dessa forma, a vocação ali é tratada como um tema para certos momentos da vida ali e não como algo para a vida toda. E parece, que a vocação só serve para isso ali e depois disso você acerta a sua vocação ou erra e acabou, você não tem aquele mais direito de escolha, não pode mais mudar o caminho. Se você achou que sua vocação era essa, você vai ter que seguir sua vida toda nesse caminho. Se você achou que sua vocação era aquela, você deve seguir a vida toda naquele caminho. Não há mudança mais. Ou seja, a vocação não é algo tratado como sendo próprio nosso, mas como aquele momentinho ali de escolha, Dessa forma, o que acontece é que muitas vezes a gente não sabe bem qual é nossa vocação e segue esse caminho que a sociedade manda seguir, E a gente termina indo para aquela coisa ali de meio que exaltar o nosso fracasso. Quase como um acordo social aí que diz que todas as pessoas devem ser ali fracassadas, Então, é aquela coisa. Eu posso até ter meu salário ali, meu dinheiro, ter uma vida razoável ali, mas eu me sinto um fracassado, eu não sou feliz. Mas assim, quem não é, Quem não passa pela mesma coisa? Quem também não é fracassado? Quem é que tem uma vida feliz? Ninguém tem. E essa é aí uma ideia, errada de o que é seguir ali sua vocação. As pessoas normalmente separam vocação de seu emprego. Seu emprego é quase como se fosse ali um castigo. Na verdade, em muitas religiões até já foi tratado assim, como o trabalho sendo um castigo divino para o homem que pecou ali, Na própria Bíblia a gente vê, de certa forma, isso aí, que o ser humano, após pecar, ele tinha um trabalho ali de cuidar do jardim, mas após pecar ele foi lançado para ter que trabalhar na terra, conseguir seu próprio alimento e tudo mais. E é tanto, que a gente tem muitas vezes essa ideia de que aquilo que a gente faz com gosto, com alegria, não é o nosso trabalho, é o nosso hobby, Então,
hobby é uma coisa, né? Aquele momento ali para eu ser feliz, fazer as coisas que eu gosto. E trabalho é outra coisa, aquele momento para eu sofrer ali para conseguir o dinheiro. A nossa cultura, dessa forma, em vez de incentivar que a gente busque ali aquela coisa que nos faça sentir bem, que nos faça ali ser criativos, completos, tranquilos, que nos faça ir além do que nós temos aqui no comum, né? E nos dedicar a essa atividade ali com boa vontade, com alegria, né? Para conseguirmos aquilo que queremos, tende ali a colocar a gente nessas caixinhas, como eu já falei, a gente aceitar ali que está preso ao trabalho. Então nos afasta desse momento ali de fazer as coisas feliz, ou seja, trabalhar feliz, mas nos coloca nessa coisa de trabalho é castigo, trabalho é obrigação. E não precisa necessariamente ser assim. E para a gente fugir dessa ideia aí, né, que tem na sociedade como um todo, a única forma que a gente tem é dar importância ali à nossa vocação. Ou seja, tornar ela ali, dar a ela o significado verdadeiro, que é dar sentido à nossa própria vida. Quando, por exemplo, a gente tem aquela ideia, né, da avó que faz ali o bolo, que faz aquela comida com vontade pro neto, né? A gente vê isso até muito em memes, né, que sua avó faz você engordar porque ela cuida muito. E não sei se é realmente a realidade, se é bem assim, mas quando a gente tem aquilo ali, ela não está fazendo isso por obrigação, mas ela está fazendo por gosto. E na nossa vida a gente tem que agir assim também. A gente deve buscar ali atividades que nos tornem ali felizes. E não só pelo salário, né? Tem aquela história, quando você encontra aquele trabalho que te torna feliz, você nunca mais precisa trabalhar. Porque se tem essa ideia de que hobby, né? De que aquilo que traz alegria a você não pode ser o seu trabalho. Mas isso não é verdade. A gente pode sim seguir nossa vocação. A gente pode sim encontrar aquilo que nos dá sentido à nossa vida, né? Que nos dá alegria. E seguir por esse caminho aí, fora do que os outros esperam. Para fazer isso, a gente tem que primeiro usar nossa inteligência ali para descobrir aquilo que a gente ama verdadeiramente. Qual é aquela coisa que eu gosto de fazer? Mesmo que a família, o círculo social como um todo diga que não, você não pode fazer essa coisa. Mas a gente deve primeiro buscar isso aí. O que é que eu gosto realmente de fazer? A segunda coisa é ser fiel a isso. Se eu gosto de fazer isso, eu vou fazer. Mesmo que seja um pouco difícil, mesmo que pareça que não vai dar certo, mas se eu gosto, eu vou tentar e eu vou conseguir, eu vou dar sentido ali à minha vida. E por fim, a gente se dedicar ainda mais ali a essa coisa que a gente gosta. Descobrir ali por que a gente gosta disso. Melhorar, nos aprofundar nisso. Para que isso tome ali, né, o espaço que merece. Que dê ali valor, né, à nossa vida. Fazer isso aí é ser coerente com a sua própria vocação. Já deixar isso de lado é dizer ali que você não tem alegria na vida, que você não tem um objetivo de vida, que sua vida nunca poderá ser satisfatória. Porque quando você deixa de lado sua vocação, quando você não busca essa coisa que te dá prazer de fazer, que te dá alegria e tal, quando você deixa esse lado, você segue por aquele caminho, né? Que trabalho é sofrimento e tudo mais. E nesse momento, né, vocês podem aí estar pensando, mas Felipe, eu tô no 9º ano, pra que eu vou me preocupar com isso agora? Como eu falei, pessoal, vocação não é só um assunto para certos momentos ali da vida. No 3º ano do ensino médio é o momento da minha vocação. Eu vou decidir ali que faculdade eu vou fazer, que trabalho eu vou ter e tudo mais. Não, vocação não tem a ver só com trabalho, mas tem a ver com o que eu tenho de oferecer aí para o mundo. O que eu posso oferecer em todas as áreas da minha vida, seja aí para a minha família, para os meus amigos, para a minha escola, para o meu trabalho, seja onde for. Vocação é você ali mostrar isso que você tem a oferecer com alegria. A vocação, muitas vezes, ela tem a ver ali
com o nosso talento, né? A gente tem aquela ideia, tal pessoa tem um talento para desenhar, tal pessoa tem um talento para fazer comida, ou seja lá o que for. A vocação normalmente tem a ver com isso aí, mas principalmente é aquilo que nos torna feliz ali quando a gente está fazendo. Muita gente pode ter ali a vocação para deixar as coisas arrumadas. Vou dar esse exemplo aqui, né? Então, quando você está ali limpando a casa, por exemplo, lavando uma louça, ou seja lá o que for que a gente faz em casa, né? Não precisa naquele momento ali ser algo ruim, ser algo triste, ser um castigo ali. Você pode tornar aquilo ali um seu momento, digamos assim, de prazer também. Você pode ter prazer em ajudar, de fazer ali o bem ou fazer a sua parte. Mas como eu falei, a vocação vai além disso aí. Muitas vezes ela tem um pouquinho a ver ali com o nosso talento. Na verdade, ela todas as vezes deveria ter a ver ali com o nosso talento, mas nem sempre isso ocorre. Para isso, tem algumas perguntas aqui para vocês responderem aí mentalmente. Se você fosse financeiramente independente, ou seja, se você tivesse ali seu próprio dinheiro, não dependesse dos seus pais ou de qualquer outra pessoa, você ainda estaria fazendo o que você faz hoje? Seja numa empresa ou num negócio particular? Você continuaria fazendo aquilo que você gosta, mesmo que tivesse uma oportunidade de fazer outra coisa e ganhar mais dinheiro? E por fim, imaginei o trabalho que vocês vão ter lá no futuro. Vocês agora, imaginando esse trabalho aí que vocês vão ter, né, quando se formarem e tal, vocês veem isso aí como a forma de cumprir a sua missão de vida, ou é só uma obrigação ali para ter salário, se sustentar e tudo mais? As respostas que a gente dá a essas perguntas aí que eu fiz podem nos mostrar qual é o significado que a vida, né, ali tem pra gente. Será que a gente está vivendo só para cumprir obrigações, ou será que a gente está buscando ali ser realmente feliz? Será que o meu tempo ali é só para fazer aquilo que me mandaram fazer e vou fazer isso porque mandaram, vou fazer aquilo ali porque mandaram? Ou será que eu estou tirando aquele tempo para buscar fazer aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que me torna ali mais completo, que me deixa mais feliz, que eu me sinto bem em fazer? Encontrar ali a nossa vocação, né, de vida, em qualquer área que seja, é encontrar aquilo ali que a gente foi feito para fazer, que a gente está preparado, que a gente se sente bem, como se aquele ali fosse um lugar só nosso, entende? A nossa vocação o próprio nome já diz, é o seu chamamento, digamos assim. É para que eu fui chamado. Foi só para cumprir essa obrigação, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo ali, eu tenho que fazer aquilo ali, e quando acabar o dia eu posso descansar. Ou enquanto eu vou fazer isso aqui, eu me sinto bem, eu vou fazer aquilo ali que eu me sinto bem, eu vou buscar ser feliz fazendo aquilo ali também. Aí a gente chega numa pergunta que resume todas aquelas outras. Você se sente ali chamado para fazer aquilo que você faz? Você se sente ali como se você tivesse nascido realmente para fazer aquilo ali? Ou você sente que você foi jogado para fazer aquilo ali e você só tem simplesmente uma obrigação de seguir aquele caminho? A nossa vocação, ela muitas vezes tem a ver com a nossa missão de vida, né? Com aquela ideia que a gente tem de missão de vida. A gente tem, sim, aquelas coisas que nos deixam felizes. Então, por que não tornar isso aí parte do nosso dia? Por que não tornar nossa vocação, ou seja, aquilo que me faz bem, que eu gosto de fazer, que eu faço bem feito e tudo mais, por que não tornar isso parte do nosso dia e também parte de toda a nossa vida aí para frente? Muitas vezes a gente se pega aí apenas seguindo essa obrigação, como eu venho falando, né? Você nasceu ali, depois de um tempo te colocaram na escola e você vê, eu tenho que terminar o ensino fundamental, eu tenho que terminar o ensino médio, eu tenho que entrar numa faculdade para ter um salário bom depois, tem que ser uma profissão que me dê muito dinheiro ali. Mas além de seguir esse caminho, você tem que pensar, o que eu estou fazendo me faz bem? É aquilo que eu quero fazer? Muitas vezes, por exemplo, se a gente normalmente quando pensa em vocação, pensa mais no lado profissional mesmo, né? Então, aquele emprego, né? Desde pequeno a gente é perguntado, o que você quer ser quando crescer?
Então, desde pequeno, você é levado ali a pensar nesse caminho. Mesmo antes de você se conhecer, de conhecer aquilo que você gosta, você já é colocado, ó, faça aquilo ali, depois aquele outro. Entende? Nossa vocação é a nossa missão de vida. Buscar a nossa vocação é encontrar aquilo que nos faz bem e que, acima de tudo, a gente faz bem, com vontade e feliz por estar fazendo. E buscar a nossa vocação nada mais é do que buscar aquelas coisas que a gente faz bem feito. Com certeza, apesar da maior parte do tempo a gente sempre ouvir pessoas reclamando e tudo mais, tem aquela coisa que você faz que as pessoas dizem, nossa, você é muito bom nisso. Você faz isso muito bem feito. Pode ser que a gente, no momento assim, a gente não consiga lembrar. Mas se você tem que pensar e pensar, você vai ver, olha, aquela coisa ali eu faço bem, as pessoas elogiam, né? E ainda que não sejam muitos elogios, né? Um elogio deveria pesar pra gente muito mais do que 50 reclamações. Entende? A gente precisa sempre olhar aquilo pelo lado mais positivo. Então, por que eu vou ficar me preocupando, né? Ficar botando na cabeça, eu não presto pra nada, eu não sirvo pra fazer tal coisa, porque tal pessoa disse isso, se eu posso me concentrar naqueles que me elogiam. Então, muitas vezes a gente sabe que acontece isso, né? Na nossa própria casa, nossos pais reclamam, dizem que a gente está fazendo uma coisa mal feita, mas sempre tem aquele momento que eles elogiam de alguma forma, mesmo que seja de forma tímida, né? Você faz aquilo ali e eles, ficou bem feito, né? Nem que seja como não fez mais do que a sua obrigação, mas sempre tem aquela coisa que a gente faz bem feito e pode nos fazer feliz ali. Esses seriam os nossos talentos, aquela coisa que de forma que a gente ouve por aí, é o que a gente nasceu para fazer. E essa seria aí nossa vocação. Por isso, pessoal, tudo isso que eu falei na aula de hoje era para a gente entender aí o que é vocação, qual a função dela. Mas, além de tudo, é importante que a gente busque nossa vocação aí. A gente só vai ser feliz na nossa vida de verdade quando a gente encontrar essa coisa que dá sentido à nossa vida. Então, relacionando aí, né, vocação com sentido da vida, com propósito, com talento, a gente tem aquelas perguntinhas que podem nos ajudar ali a encontrar essa vocação. E por isso é importante que a gente pare sempre e pense qual é a nossa vocação. O que é que nos faz feliz ali? Basicamente, tem 3 perguntinhas que a gente pode ali tentar responder para poder encontrar essa resposta, que seria: quais são os nossos talentos de verdade? Né? Qual é a minha vocação? O que eu nasci ali para fazer? E, além disso, qual é ali a minha missão de vida? Pensar aí na nossa vocação não é algo só para quando a gente estiver lá no ensino médio que for decidir a nossa profissão, né? Pensar na nossa vocação é encontrar ali todos os dias aquele momento que nos faz sermos completos, nos faz nos sentir ali bem. Então, se eu gosto de fazer isso, eu devo tirar ali um tempinho para fazer isso. Se eu gosto de fazer aquele outro, eu devo tirar ali um tempo para fazer aquilo ali. E não porque me disseram para fazer isso, mas por mim mesmo. Eu não estou pensando no outro aqui, no que o outro mandou, você vai ter que seguir esse caminho. Não, eu estou pensando aqui, no caso quando eu digo, né, a gente tem que pensar aqui naquilo, eu estou feliz, né? Eu estou me sentindo bem e buscar sempre formas de que isso aconteça. E é depois aí que a gente encontra nossa vocação, que nossa vida é verdadeiramente completa. Seja na família, seja com os amigos, seja no trabalho aí no futuro. Mas quando a gente sabe aquilo que nos deixa feliz, a gente sabe que caminho seguir, não só por uma obrigação, por um castigo, mas que caminho seguir para sermos realizados, não só financeiramente, como também pessoalmente, né? Por dentro, digamos assim. E é isso, pessoal. Nossa aula de hoje, né, era para discutir isso. Qual a ideia e o que é uma vocação? Para que ela serve? Qual é a nossa vocação? Entende? O que eu queria era colocar esse pensamento aí
na cabeça de vocês, para que a cada dia vocês possam buscar isso aí. Então, pessoal, até a nossa próxima aula, né? Eu quero comentar ainda um pouquinho disso com vocês já no grupo, então vão lá agora.